a gente tem que pensar na biotensegridade. É um conceito que tem sido muito falado hoje em dia, onde se eu puxo uma parte do meu corpo, tem ressonância em todo o resto do corpo. Se eu torço um pouquinho, todo o meu corpo tem ressonância, né? Então, se eu puxo, por exemplo, se essa aqui for a minha pele, e eu puxo a minha pele aqui, né? Tem uma cicatriz aqui, por exemplo, vai ter ressonância em todo o meu corpo, né? Desde do que é superficial ao que é profundo. E as pessoas não levam isso em consideração porque não levam em consideração. O foco é na dor. Então. Como é que eu tiro essa dor? Exatamente. E aí o que acontece? Quando você não tem essa percepção de que você é um todo, né? E você também é seu corpo, você também é suas emoções, você é tudo isso junto, você não se conhece. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. Você que nos acompanha, quero reforçar aqui para se inscrever no nosso canal e receber aquele sininho, né, a sinalização de que a gente tem episódio novo. Aqui a gente traz informações novas todas as semanas dos nossos convidados, que são especialistas, pessoas muito qualificadas, que trazem coisas diferentes do que a gente está acostumado a ver, mas coisas importantes, questões ou que a gente ouve falar e muitas vezes não sabe o que é, gostaria de se aprofundar, e mesmo pontos que se discutiria normalmente com um médico, com um fisioterapeuta, com um nutricionista, com mais tempo, quando a gente não consegue fazer isso, porque as consultas geralmente são rápidas. Aqui o podcast Mundo Real está aberto para você ouvir com calma, que a gente traz um conteúdo aqui com muito carinho para todos vocês. Queria também reforçar que nós temos uma coluna no Paraná Portal, onde a gente resume um pouco do que a gente conversa aqui. Hoje a conversa vai ser muito, muito legal, porque é uma mistura um pouco do corpo e da mente, né? E como isso tem sido debatido em nível internacional, a psicologia esportiva, por exemplo, né? Eu estava vendo um documentário sobre um ciclista inglês, o Mark Cavendish, né? Uhum. E do problema psicológico que ele teve, como ele superou isso. Então as pessoas passaram a respeitar muito mais a psicologia como um todo. Eu até me arrependo de não ter feito psicologia, acho que eu me identifico demais com a profissão e sobretudo com as áreas de estudo. Mas queria introduzir, apresentar para você a nossa convidada, Isabel Schenkman De Oliveira. Olha, hoje será um dia Eu estava esperando para ver como que ia pronunciar. Mas será um dia de nomes muito difíceis. Eu já vou alertando aqui o nosso telespectador, o nosso ouvinte do Spotify, que a gente tem enormes desafios pela frente aqui hoje. Mas o outro nome é sobre a sua área de especialização, o assunto principal da nossa conversa aqui hoje, porque o ouvinte está pensando, ele falou da cabeça, falou do corpo e agora falou de fisioterapia. Do que a gente vai falar aqui hoje? Que tipo de fisioterapia que a gente vai tratar aqui? Hoje a gente vai falar sobre o método, meu carro-chefe, assim, o que eu mais atendo no consultório, que é o método de cadeias articulares e musculares, GDS. O que é GDS? Então, GDS são as iniciais de quem criou o método, que se chamava Gottlieb Dennis Struve. Me ajude a falar esse nome, eu tenho que perguntar para ela, eu não posso fazer a introdução, apresentar. De novo? Gottlieb Dennis Struve. Gottlieb Dennis Struve. Mais Isso. fácil GDS, né? É GDS. Ela era uma fisioterapeuta belga e ela era muito curiosa, né? E começou a ver que, dependendo da lesão que o paciente vinha para o consultório tratar, não adiantava tratar da mesma forma, a mesma lesão em todo mundo, né? Alguns pacientes respondiam bem e outros não respondiam tão bem assim. Isso deixou ela intrigada, porque antigamente tinha muito protocolo de atendimento. Até hoje tem, né, protocolo de atendimento. Mas isso deixou ela muito curiosa. E ela, além disso, desenhava muito bem. Ela era retratista, então ela fazia desenhos ótimos e começou, na época não tinha tecnologia, assim como a gente tem hoje, né? E aí ela desenhava os pacientes dela. Então ela desenhava em perfil, né, de perfil, as nuances do corpo, as alterações, até o formato do crânio, o tamanho do crânio, né? Isso foi uma coisa bem importante no método dela. E começou a linkar
ver algumas coincidências de algumas pessoas, né? Então, percebeu que tinham alguns biotipos, que foi aí que ela começou a desenvolver um método em cima desses biotipos. E conhecendo a pessoa, como que ela funcionava, ela percebeu que isso falava um pouco sobre como ela se posturava no mundo, como ela se relacionava, né? Então, junto com o marido dela, que o marido dela era acupunturista, eles começaram a fazer uma pesquisa em cima da estrela da medicina chinesa. O que uma postura pode dizer sobre aquela pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma postura mais para frente e eu tenho um fechamento posterior, né? Isso vai comprimir mais os meus rins. Então, o que isso tem a ver com a medicina chinesa, com a emoção que traz naquela pessoa, né? Uma pessoa que está mais para frente, às vezes uma pessoa mais guerreira, né? Que vai, mais mental, enfim, relacionada ao lado ruim, que seria o medo também. Tem as nuances do quanto que aquilo é positivo, quando a pessoa está num bom estado, quando aquilo acaba encadeando ela, prendendo essa pessoa, né? Aquela postura, uma certa rigidez. Então, ela começou a desenvolver um método. E esse método, ela era fisioterapeuta, ela fez osteopatia, fez o Rolfing, ela fez o RPG também, fez uma série de formações e desenvolveu esse método onde a gente diz que tem uma avaliação psicocomportamental do paciente. Então, como que aquela pessoa ela funciona? Como que é a personalidade daquela pessoa? O que o corpo diz sobre isso? Quais são os potenciais que essa pessoa tem na vida, tá? A gente tem um pouco de cada, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas uma leitura de quais são os maiores potenciais dessa pessoa e se ela consegue exercer esse potencial, se ela é uma pessoa que tem liberdade corporal, né? Não existe uma postura perfeita. Então, se ela tem uma liberdade de corpo para viver aquilo que ela tem de característica pessoal, como ela se relaciona com os outros, né? E aí, com base nisso, ela conseguiu entender que ela não poderia tratar todo mundo igual que tem a mesma lesão. Algumas pessoas iam responder melhor se ela começasse o tratamento, exemplo, na cervical, outras iam responder melhor se começasse na bacia, né? Aí ela começou a ligar toda a parte biomecânica. Foi uma pesquisa muito longa, até hoje, né? Corpo, saúde, a gente está sempre em pesquisa, né? Mas tem características do corpo e gestos que a gente faz e a maneira como a gente se comporta muitas vezes. Tem aquele livro, O Corpo Fala, Sim. que te ensina a fazer uma leitura das pessoas, quando mexe muito o pé, que está ansioso, pode estar tenso, quando começa a se coçar de maneira muito repetitiva, isso pode ser um sinal de que a pessoa está nervosa, né? O olhar também, né? Quando olha para a direita, para a esquerda, que está mentindo ou que está pensando mesmo de verdade. Tem tudo isso. Tem a ver também com essa parte você, por exemplo, tem essa capacidade de fazer a leitura da pessoa, assim, um pouco das características emocionais dela quando você vê a postura dela, analisa a postura dela ou como ela está sentada na tua frente, por exemplo? Super. Assim, tem e não tem a ver com o que você falou. Porque essa leitura, por exemplo, do Corpo Fala, faz todo sentido, né? São características que chamam a atenção e que você entende um pouco como que a pessoa está se sentindo naquele momento. Mas ela não vai falar necessariamente de como a pessoa é, qual que é a essência dela, o que ela viveu na história dela. Não é assim, não é magia, não é nada disso, tá? É pesquisa, é ciência, né? Mas você não consegue ver tão profundamente, né? O que é. Só aquele momento que a pessoa tá ali, tô desconfortável. Por exemplo, aqui eu tô numa atitude mais... Tô falando, né? A gente fala que é a atitude da guerreira, né? Tô aqui, tô falando, tô me expondo. E quando eu tô na minha casa com a minha neném, eu tô com uma atitude diferente. Então, isso vai falar muito sobre o Corpo Fala, né? Só que o GDS, através de toda, por exemplo, o formato do crânio, como que é o nariz, como é que são os olhos, a boca, toda a postura, são detalhes.
Então, a gente avalia o paciente, a pessoa, a partir do momento que ela chega no consultório, como que ela chega, se ela chega no horário, se ela não chega no horário, se ela arruma as coisinhas ali, se tira, né, a gente faz uma avaliação, precisa tirar a roupa, se deixa meio largado, se organiza, e até todas a biomecânica dela, o biotipo dela, né? Então, a gente analisa todas essas questões. A gente já pode falar muito sobre a pessoa. Claro que a gente não pode rotular, até porque é uma coisa que é bem importante. E pode ser uma coincidência também. O quê? Do dia, que ela agiu daquela forma. Não, porque a gente vai vendo vários comportamentos, certo. né? Então... Mas o que isso diz sobre o teu paciente? O paciente que chega lá no horário, que organiza a carteira do lado da chave em cima da mesa, que a hora que tira a camisa, dobra a camisa e deixa na cadeirinha. Diz o quê? Diz que ele é virginiano. Não, não vamos misturar as coisas aqui. Não, mas pode ser, né? Então, a gente tem alguns biotipos, como eu falei, e esse biotipo de ser mais, de ser mais organizado, né, de deixar as coisas nas suas caixinhas, assim, a gente traz como sigla as cadeias musculares, tá? Só para deixar um pouco mais lúcido aqui. Então, a gente fala que é uma pessoa que tem muito potencial, tem muita cadeia anterolateral. A cadeia anterolateral vai falar sobre como ela se relaciona com o mundo, tá? Com as pessoas, com o horizonte, não é algo mais de personalidade, sabe? Depois eu explico melhor sobre isso, mas como que ela se relaciona com o mundo. Então, a pessoa que chega organizando é uma pessoa que tende a ser um pouco mais reservada, que precisa de foco, que tem um foco mais interessante. Então, por exemplo, numa empresa, são pessoas que lidam bem de ficar mais tempo no computador trabalhando, elas têm mais foco, elas ficam ali mais concentradas, têm um mental muito ativo, né? E são pessoas que são mais fechadas. Então, a gente consegue permear até um ponto. E por que isso é importante? Se chega um paciente para mim com uma lesão de ombro, por exemplo, e aí eu percebo, nossa, essa pessoa é mais anterolateral, né? Ela tem mais fechamento, a pele fica vermelha mais facilmente, então tem vários sinais. Os olhos são mais próximos, a mandíbula mais alargada. E aí eu percebo assim, eu não posso chegar nessa paciente e sair tocando de qualquer jeito. Ela tem algo mais reservado, né? Se ela tem um ombro muito enroladinho, eu não posso chegar e colocar ela na maca e falar assim, vamos abrir o ombro. Porque ela tem uma história, ela tem um... E a tua avaliação pode ser equivocada também, pode estar errada se você simplesmente julgar ela apenas pelo movimento que ela é capaz de fazer, se você não analisar do porquê o corpo dela está daquele jeito. Com certeza. E uma coisa que é bem importante, que a gente tem o potencial de base, que a gente fala, que é o nosso biotipo, aquilo tem a genética também, né? Tem várias nuances. Então, o potencial de base, mas a gente tem um potencial que foi adquirido. O que significa isso? Dependendo da história da pessoa, por exemplo, uma criança tímida, um AL aí que a gente falou, né? Tímida, mas reservado e tal. E aí tem um pai que é super despojado, que fala alto, sabe? Aquela agitação. Aí chega a criança num lugar e o pai fica, dá oi, fulano, vamos não sei o quê, não, pega a sua bicicleta, vamos andar de bicicleta, vamos, corre. A criança vai começando ela vai precisar encontrar uma saída para isso, né? Ou ela vai se fechar mais ainda, ou ela vai começar a vestir uma roupa que não é dela, né? Então ela pode por muito tempo ficar perdida nessa personalidade, nesses potenciais, porque ela precisou adquirir. Até pode ser uma rigidez, né? Então a pessoa vai adquirindo outros comportamentos que às vezes numa avaliação você pode se pegar em alguns momentos um pouco confuso, né? Nossa, mas isso não tem a ver com isso. O que está acontecendo nesse corpo? E aí é importante essa conversa com o paciente para ouvir um pouco da história dele, né? Para você conseguir fazer um link. Agora é difícil você tirar todas essas informações detalhadas para chegar a alguma conclusão apenas em uma sessão, apenas uma conversa, porque você está falando aqui, por exemplo, de interferências que os pais podem
fazer nas vidas dos filhos. Acho que isso é muito grave, né? E a gente tem que se cuidar como pais, né? Você que teve filha agora, é a primeira filha? Não, a segunda. Segunda filha. Tenho um menino de 10 anos. Acaba de ter. Acabei de ter uma. E isso influencia também o número de filhos, gravidez, isso também influencia o corpo, né? Tudo. É história. O corpo é a nossa história. Então, tudo influencia. Como você é tratado, como que você... A partir do momento que você consegue fazer uma leitura da pessoa, não é, o GDS não tem a pretensão de julgar ninguém. No curso a gente aprende muito sobre isso. Mas preciso identificar algumas questões, como por exemplo, você pode olhar para uma pessoa corcunda, né, um adulto que sofreu bullying na escola quando era criança, porque estava acima do peso, porque era obeso, ou até mesmo a gente recebeu aqui, e ele falou abertamente sobre isso, o Rolando do basquete. Ele era muito alto, ele é gigante, e ele tinha vergonha da sua altura. Então, até ele se identificar com o esporte, acho que foi o vôlei, depois o basquete, uma coisa assim, e aí a vida dele passou a mudar, mas até hoje ele é meio, assim, vamos dizer, talvez um pouco curvado para frente, né? E também entra que a biomecânica não ajuda muito, né? No sentido assim, o mundo não é grande para ele, né? A mesa onde ele sentava, com certeza, na escola, não era do tamanho ideal para ele. O mundo não é adaptado nem para os muito grandes, nem para os muito baixos, né? Então também tem isso, porque às vezes você é obrigado a se posturar de algum jeito, a se colocar numa postura de algum jeito, até pela condição do ambiente. Equipamentos, materiais, infraestrutura da casa, tudo isso pode afetar bastante o desenvolvimento motor, físico, o crescimento daquele jovem, né? Super. E aí isso vai trazer alterações emocionais. Assim como as nossas emoções... Entra num ciclo. Uma coisa afeta a outra. Assim como as nossas emoções modificam a nossa postura, modificam as nossas estruturas. Estruturas, estou falando assim, de tensão muscular, né? A questão de composição de ligamento, né? Isso tudo pode se alterar ao longo da vida. Assim como as nossas emoções alteram o nosso corpo pode afetar as nossas emoções, né? Dependendo de como ele fica. Então, também tem essa questão. E o nosso trabalho é tentar identificar. Por quê? O mais lindo disso tudo é você poder trabalhar com o paciente, trazer a consciência corporal para esse paciente, ensinar para ele sobre o corpo dele, né? E fazer essa troca. É uma terapia através do corpo, né? Então, o mais rico disso tudo não é ele chegar no teu consultório e você colocar ele no lugar, digamos assim, né? Arruma aqui, solta aqui, né? Através da terapia manual, faz um exercício, sair com uma postura melhor. É você entregar a chave da própria casa para ele. Então, é você ensinar para ele, olha, você está vendo que a sua bacia, você tende a colocar ela para frente, eu estou vendo que você está falando aqui comigo. Por que será que você coloca ela para frente? Como é que você se sente se eu puxo ela um pouquinho para trás? O que você sente de alteração no teu corpo? Então, você vai ensinando para a pessoa sobre como ela vai lidar com o corpo dela. Porque isso não é ensinado para gente. A gente não aprende isso, deveria aprender sobre corpo com mais profundidade na escola, sabe? Sobre as emoções, sobre... A gente devia entender mais sobre isso. E grande parte das lesões, quando a gente vai corrigir, vamos dizer, fazer um tratamento, você muitas vezes resolve aquela dor específica causada pela lesão, mas por outro lado, você não corrige a raiz do problema. Exatamente. E a raiz do problema, por conta de uma pisada errada, vamos dizer, da biomecânica equivocada, ela pode ter outros motivos que levam aquela pessoa a pisar de um jeito diferente, como as relações pessoais, como a infância, como traumas diversos, né? Então você vê, eu acho que você, no seu caso, né, da sua profissão, da fisioterapia GDS, é de buscar as razões que fazem que o corpo dela esteja daquele jeito. Isso, tanto emocionais quanto biomecânicas. Para corrigir as biomecânicas e as emocionais, que podem ser as razões, também os motivos dos problemas biomecânicos,
e evitar outras lesões semelhantes e Exatamente. dores, né? Muitas vezes. Agora, tem gente que não usa o corpo. Por isso que a gente aqui sempre provoca o nosso telespectador a fazer esporte, fazer atividade física, se mexer, testar os seus limites. Porque tem gente que não testa o seu corpo. Tem gente que passa uma vida inteira sem conhecer o seu corpo porque não testa os seus limites. Fora do corpo, né? É uma sensação de não habita o próprio corpo, não está presente no próprio corpo. É que o corpo não vai até onde ele pode ir, né? Ele não busca os seus limites por algum motivo ou outro, até por razões de comportamento, relações sociais, enfim, modo de viver, estilo de vida, faz com que aquela pessoa ela seja mais acomodada mesmo. E ela daí talvez não conheça o seu corpo. As dores acabam não aparecendo por problemas de comportamento, como você mesmo trouxe aqui. E aí ela pode passar uma vida inteira assim, sem conhecer o seu corpo, sem conhecer sem conhecer e reconhecer os seus traumas. Isso, e também assim, os nossos vísceras, os nossos órgãos, também têm ligação com os nossos músculos. Aí eu vou falar agora uma coisa bem biomecânica, né? Com os nossos músculos, com as nossas articulações, com todo o nosso corpo, né? Eu até trouxe aqui uma eu vi que você trouxe um brinquedo que eu adoro, colorido aí. Que é para falar um pouco sobre isso, né? Que a gente tem que pensar na biotensegridade. É um conceito que tem sido muito falado hoje em dia, onde se eu puxo uma parte do meu corpo, tem ressonância em todo o resto do corpo. Se eu torço um pouquinho, todo o meu corpo tem ressonância, né? Então, se eu puxo, por exemplo, se essa aqui for a minha pele, e eu puxo a minha pele aqui, né? Tem uma cicatriz aqui, por exemplo, vai ter ressonância em todo o meu corpo, né? Desde do que é superficial ao que é profundo. E as pessoas não levam isso em consideração porque não levam em consideração. O foco é na dor. Então, como é que eu tiro essa dor? Exatamente. E aí o que acontece? Quando você não tem essa percepção de que você é um todo, né? E você também é seu corpo, você também é suas emoções, você é tudo isso junto, você não se conhece, né? E as questões, quando tem esse corpo que não é habitado, tem esse corpo que não testou, não necessariamente precisa testar o limite, né? Tem gente que não gosta de testar limite, vai saber por quê, né? Mas assim, que experimenta coisas diferentes, por exemplo, você acaba enrijecendo, você perde a ritmicidade da vida, que é uma das cadeias musculares, que é a anteroposterior, que fala sobre o ritmo, fala sobre diafragma, sobre períneo, né? Entrando na parte biomecânica. Então, quando você não tem essa ritmicidade, você não tem vida. Você vira mais uma máquina. Isso vai enrijecendo. E aí os seus limites, eles são... você não consegue estender muito os seus limites, na grande verdade. Porque você se torna rígido. Então, se alguém te puxa aqui, você quebra, né? Você rasga. Então, peraí, eu não posso sair daqui, porque se eu for além disso... eu não dou conta. E o profissional, ele tem que identificar isso no seu paciente. Porque ele tem que identificar o quanto que aquele corpo, ele permite, agora, nesse momento, algo a mais. Porque se você chega numa consulta com um fisioterapeuta, né? E esse fisioterapeuta quer te colocar no lugar, numa vez só, essa coisa assim, olha, venha no meu consultório que eu resolvo o seu problema em uma sessão. Ok, se for uma entorse lá, né, uma coisa bem traumática fisicamente, você pode até melhorar muito em uma sessão. Muito, 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 né? Mas se for algo que você foi estruturando ao longo dos anos, ou que já veio com essa estrutura, digamos assim, né, desde o ventre, às vezes ficou mais apertadinho, enfim, não existe você resolver o problema de uma pessoa numa sessão só. Não tem o menor fundamento isso. Então, você precisa entender como que é aquela pessoa e você não vai mexer em tudo de uma vez só, sabe? Porque, às vezes, aquela é a organização da pessoa. O corpo dela é a organização dela. Ela já estava há muito tempo naquela postura. Aí, de repente, você vai fazer uma bagunça naquela casa, né? Ela vai chegar em casa, ela não vai saber onde guardou, sei lá,
a roupa X, né? Onde que está o sapato, ela vai se perder dentro da própria casa. E isso vai trazer questões também emocionais. Se a pessoa não está preparada para se perder e se reencontrar, ela pode acabar ficando mal e trazendo outras questões, né? Então, o profissional precisa ir além um pouco, sabe? Um pouco não, muito além do que só olhar para um corpo, para a postura e falar assim, esse ombro, vamos mexer aqui nessa região e tal. Pronto, sabe? Não é assim. Então, você tem que saber como que você vai chegar, como que você vai abordar. Eu tenho pacientes que não têm um interesse de chegar num aprofundamento tão psicocomportamental, né? Que chegam lá, tô com uma lombalgia, quero resolver meu problema. E a gente tem que entender também que aquela pessoa não está disponível para saber muito sobre ela naquele momento. E se você não tem essa prática, que ao longo do tempo você vai até criando uma sensibilidade sobre isso, né? E você quer intervir naquilo que a pessoa não está disponível, não é legal também. Né? Então você vai soltando, às vezes durante uma conversa na sessão, algo chega, como é que você sentiu quando eu soltei isso daqui? Nossa, que alívio, como que é sentir esse alívio? Às vezes você vai trazendo aos pouquinhos também, né? Agora, esse trabalho, de certa forma, é a busca do autoconhecimento. E eu falei até, talvez tenha me expressado errado em relação ao que se busca através dos seus limites, quando se testa limites. Mas o ser humano, a gente sabe que ele não busca, ele tem um potencial muito maior do que ele realiza, vamos dizer, na prática. E a consciência, ela vem muitas vezes pela prática do movimento. Quando a pessoa não pratica, não se movimenta, não faz esporte, não faz atividade física, ela acaba não se conhecendo. Ela acaba não conhecendo as suas dores e as suas limitações. E aí é um problema sério, porque ela daí também não consegue enxergar que possíveis traumas, problemas mentais que ela possa ter tido, podem estar afetando as vidas delas, ou seja, é mais até do que um tratamento, a recuperação, a reabilitação daquela pessoa, é mais do que isso, porque você, na verdade, está evitando que futuros problemas possam existir. Com certeza, prevenção, né? A prevenção. Então, e também é uma provocação da consciência daquele ser humano, né, do que ele pode ter. Então, assim, esse estímulo também ao movimento também é necessário. Assim, e veja como a psicologia está em tudo. Você trouxe aqui a fisioterapia mesmo, né, que já foi até mais profunda quando criou o método GDS, mas a gente recebe médicos aqui que falam daquele atendimento médico frio durante uma cirurgia, durante um procedimento, e de que algumas universidades, no Brasil inclusive, se não me engano, Rio Grande do Norte, eles estão exigindo, né, eu não sei se agora é o acompanhamento de um psicólogo durante um procedimento médico cirúrgico, ou se é a especialização do médico também na área de psicologia para compreender o paciente. É a mesma coisa, né? Você vai tratar da anestesia geral, você vai tratar de uma cirurgia, você tem que entender um pouco daquela pessoa também, porque ela pode ter uma resposta diferente também, né? Do histórico. Faz muita diferença como a pessoa te aborda, né? Como a pessoa te chega, né, para você se sentir mais à vontade, para você até para dar mais certo, que ela fluir melhor, né? E vamos falar do corpo e do comportamento das pessoas, né, do temperamento, da personalidade, e como que isso pode afetar o corpo. Por exemplo, uma pessoa tímida. Uma pessoa tímida, você vai ter uma contração maior da cadeia anterolateral, né? Que faz a rotação. Explica a cadeia anterolateral. Vou te falar assim, olha, a gente tem a cadeia anterolateral, a cadeia posterolateral, a cadeia anteromediana, posteromediana, a cadeia posteroanterior e a anteroposterior, tá? Então, a gente tem todas essas cadeias. E o que é cadeia muscular, por exemplo? A cadeia são músculos que, junto, trabalhando, acionam uma postura, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais reservada, mais fechada, como você está me trazendo,
eu faço mais rotação interna, mais adução, né? Junto aqui meus joelhos, faço uma adução aqui nas minhas pernas. Então, eu tenho mais um Corcunda. recrutamento, é mais rotação, é para dentro, pode gerar uma corcunda. Eu recruto mais essa musculatura, assim como ligamentos, outros, né, ossos e músculos e tudo. Eu recruto mais. Então, isso vai falar de uma pessoa que é mais reservada, né? Só que às vezes, aí aquilo que a gente conversou, às vezes ela vestiu uma camisa de mais descolada para sobreviver na escola, ou um pai que é, enfim. Aí você vai buscar outros sinais. Então, a típica pessoa, quando você começa a mexer, a pele começa a ficar logo vermelha. Nossa, então ela tem uma reatividade muito rápida. Né? As pessoas com mais fechamento, elas são mais reativas. Você não pode passar daqui. Aqui não dá, entendeu? E claro que a gente tem um pouco de cada, né? Pode ser que essa pessoa mais reservada, quando ela está num ambiente que ela se sinta extremamente à vontade, ela seja mais PL, que a gente fala, ela seja mais exploradora, mais aberta, né? Então, mas é o que a pessoa tem como essência, como que ela se postura mais vezes vai ficando gravado, né? Mais ou menos isso, assim. E aí tem as partes mais de formas ósseas. E isso O brabo, por exemplo. O brabo? É. Puxa, mas aí o brabo depende do o que deixa ele brabo. Não tem uma característica? É que depende por ser brabo, mal-humorado? Mal-humorado, pode ser uma pessoa mais reservada, pode ser uma curitibana, pessoa... que eu vi que você não é curitibana, né? Não, eu sou carioca. O cara é meio curitibano, meio ranzinza, vamos dizer. Puxa, é que assim, olha, o sentimento muito vago, né? É difícil de falar. Por quê? Vou explicar. Se você tem uma pessoa mais ranzinza, o que deixa essa pessoa ranzinza, de fato? Ah, ela é mais ranzinza porque ela não tem muita paciência para os outros, né? É muito acelerada. Ah, ela é mais ranzinza porque ela não consegue abrir, ela Não é consegue muito curtir a rígida. vida, vamos dizer, mais fechado, trabalha muito, cuida dos filhos, dos netos, enfim, tá sempre em casa, não consegue encontrar tempo para fazer coisas legais que essa pessoa que ele curta, vamos dizer. Ao mesmo tempo, ele nem sabe mais o que deixa ele feliz, então ele não pratica. Essa pessoa é uma pessoa mais fechadona. Tá, agora você me falou mais. Mais brava, Então, assim, agora é muito complexo isso, né? Porque não basta você identificar o comportamento daquela pessoa e como ela pensa ou como ela age. Você tem que pensar na origem dela para poder chegar a alguma conclusão do ponto de vista dessa análise que você faz. Sim, e muito sobre olhar o corpo, tá? Porque bem ou mal, enfatizar aqui bastante que eu sou fisioterapeuta, né? Então, os sinais corporais, para mim, são muito ricos, né? Então, assim, por isso que eu te falei, me explica melhor como que é esse comportamento. Porque a pessoa, como você me trouxe, ela pode ser uma pessoa que a gente fala que ela está no lado ruim da cadeia. Então, tudo que é em excesso ou tudo que é uma falta é negativo, né? Não é legal, não está num equilíbrio dinâmico, porque é um equilíbrio em movimento, né? Então, assim, possivelmente pode ser uma pessoa que a gente fala que é mais PM, é uma pessoa mais racional, é uma pessoa que tá com a cabeça sempre acelerada, que a gente que vive pensando nas coisas que tem que fazer lá para frente, né? Só que, ao mesmo tempo, o lado bom dessa atitude, né, desse comportamento, é que são pessoas que tomam iniciativa para fazer as coisas. Responsáveis, são grandes líderes, né, de fazer, ele põe em ação. Realizar. Mas se ele não está com uma boa base, por exemplo, você veja, a gente tem um pouco de cada, né? Se essa pessoa que vai mais para frente, que está sempre realizando, que está sempre no mental, tal, trabalhando, né? Mas não tem uma coisa que ancora no chão, tá sempre com tensão nas costas, na lombar. Não tem algo que ancora, não tem esse trabalho de, poxa, de vez em quando
dá uma descansada, curte teus filhos. Ele cuida dos filhos assim, né? Não, vamos lá, tem que levar no céu. O que tem que fazer? Tem que fazer, tem que fazer. Não é aquela coisa assim, ai, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, fica aqui comigo, vamos ver um filme, né? Então, a pessoa que não tem uma boa base, chega uma hora que ela não consegue mais realizar tanto. Aí ela vai entrando num polo negativo. Então, ela vai entrando nesse ranzinza, porque ela não está se nutrindo de outras coisas. A gente precisa se nutrir de várias coisas, né? Então, eu apostaria mais se eu soubesse, por exemplo, um paciente me contactou e né, a forma como ele fala, mais ríspido, uma coisa. Eu falaria assim, nossa, ou ele tem bastante AL, ou ele é bem reservado, né, e prático, ou ele tem muito PM, deixa eu ver, né? Mas aí você só vai ver mesmo conhecendo a pessoa, Aos poucos, aos né? Vai entendendo pouquinhos, melhor também, vai o que conhecendo foi melhor. adquirido, o que é da pessoa, por que ela tem aquela atitude, né? Mas você falou um negócio legal aí, né? Que esse tipo de pessoa tem dor nas costas, na lombar. Você consegue identificar como a pessoa é pela sua dor, vamos dizer? Sim. Não uma lesão, mas dores mesmo, né? Aquela dor. Como é que chama esse tipo de dor? Dor de tensionamento do grupo muscular, de qualquer coisa, não sei. Tem gente que sente muita dor na escápula, por exemplo. Pode ser por conta de um movimento equivocado ou pode ser de uma condição de estresse, vamos dizer. Você tem condição de fazer essa. Se eu chegar lá no teu consultório, você vai falar, olha, pode ser que você tenha machucado, correndo, fazendo musculação, ou pode ser, isso já vem de muito tempo. Ah, você tem direto? Tenho sempre, tenho há 30 anos. Então é porque é uma questão muito mais emocional do que física. Possivelmente, bem possível. Ou que foi uma questão inicialmente física, digamos, torceu o tornozelo com tantos anos e nunca fez nada, aquilo foi alterando a postura, e aí isso vai entrando na parte emocional também, como eu comentei, né? Ou pode ser algo emocional, enfim. Mas, sim, por exemplo, uma pessoa que tem muita dor na escápula. A gente, no GDS, porque tem outras técnicas que falam sobre locais de dor, o que significa, tá? O GDS podem ser várias coisas no mesmo lugar, né? E isso eu acho fantástico, porque não tem uma coisa rotulada. Então, por exemplo, tem uma dor na escápula. Qual o músculo exatamente que está tenso? Tá tenso o subescapular, por exemplo, né? Tá, ok. Mas por que ele tá tenso? Tudo que tá tenso no nosso corpo tem um motivo para estar tenso, né? Biomecanicamente falando agora, tá? Emocionalmente também, mas vamos falar um pouco na biomecânica. A biomecânica até queria aproveitar para te perguntar, porque corrigir a biomecânica é algo muito difícil. Você tem que fazer um trabalho repetitivo de movimentos durante muito tempo e mesmo assim é difícil corrigir uma pisada, por exemplo. Às vezes você precisa intervir com órteses, ou seja, com uma palmilha específica, né? Dependendo da situação, dependendo do nível de dor, né? Mas, assim, é isso que eu estou te explicando, assim, que eu acho mais fantástico do GDS, ou de todas as técnicas de terapia manual, de se você vê dessa maneira, de você ensinar para o paciente, né? Fulano, por exemplo, a pessoa lá, aquele ranzinza, ansioso, respira mais aqui, né? Mais antero superior. Lá em cima, aquela respiração que não solta, que tá sempre mais curta. Você percebe que você tem uma tensão aqui, quando eu peço para você respirar, se contrai aqui, tensiona aqui, né? Eu vou mostrando com palavras bem práticas para que a pessoa possa entender, né? Tá, como é que você se sente se você respira aqui? Não, vem aqui na minha mão, respira aqui na minha mão, eu vou tocando no corpo do paciente. Nossa, parece que muda minha pisada, parece que muda meu apoio. Então, você vai trazendo essa consciência para que... Aí eu falo para eles assim, olha, tá, sabe essa respiração, por exemplo, que a gente está fazendo? Quando você estiver fazendo pilates, ou quando você estiver no seu trabalho, lembra dessa respiração. Porque embora, por exemplo, o Pilates tenha uma respiração X, né, a yoga tenha uma respiração X de praxe, digamos assim, né, que veio da técnica, talvez você precise buscar essa respiração em outra parte no seu corpo.
essa forma de respirar em outra parte, porque aí vai falar sobre você. Então você vai ensinando para essa pessoa ferramentas para ela usar para a vida toda. Porque ela não vai ficar uma vida toda em tratamento, né? Assim como a psicologia. Você pode fazer terapia a vida inteira. Mas é muito rico. Você faz terapia uma época com uma pessoa, aí depois você faz com outra. Porque você vai entendendo mais sobre... Todo mundo tem alguma coisa nova para te oferecer, né? Isso é muito legal. Então, você vai aprendendo mais sobre você, tendo ferramentas para lidar com coisas na sua vida. E é a mesma coisa. Ó, a tua tendência é sempre essa. A partir do momento que você sair desse padrão de respiração, de apoio emocional, você tem capacidade de explorar outros. E aí vem uma coisa muito legal, que uma vez eu estava ouvindo um podcast que ela dizia assim, você vai numa entrevista de emprego, aí você, antes de entrar na entrevista de emprego, você tá, né, com vergonha, uma coisa, né, com medo, sei lá, né, ansioso. Aí você fica lá na sala de espera, tem várias pessoas, aí você fica aqui no seu celular, né? Falando lá com as pessoas, ó, rotação interna, adução. Você começa a pré-gravar uma postura que, poxa, ela não é muito convidativa para você assumir uma vaga em algum trabalho, né? Aí você fica lá. Aí se a pessoa te chama, você, né, você ficou bastante tempo ali, assim. Aí você vai chegando assim devagar, né? E vai para aquela entrevista. Agora, se você tá, poxa, tá nervoso, e você vai pro banheiro. Aí você fala assim, eu vou conseguir essa vaga, eu vou conquistar. Começa a respirar onde você precisa respirar, abrir espaço, né? Se sentir ancorando no chão, se sentir crescendo, ocupando espaço. Você vai chegar na entrevista de uma outra forma. Então, a gente também pode utilizar o conhecimento sobre a biomecânica, sobre a respiração, muito da biomecânica, que a gente fala muito sobre respiração, sobre a sua questão, os seus padrões emocionais, né, a sua história, para também se moldar de forma positiva, utilizar aquilo para aquilo que você está precisando naquele momento. Então, vou ter uma entrevista difícil, vou ter uma conversa difícil com uma pessoa. Eu percebo que quando eu converso com aquela pessoa, eu me sinto um pouco diferente fisicamente e emocionalmente. Nossa, deixa eu me preparar mesmo para entrar em contato com essa situação. Então, você vai aprendendo, e eu ensino isso para os meus pacientes, porque eu acho isso muito fantástico, porque eu uso, né? Eu também estou nessa área circense aí, eu sempre fiz dança, me apresentei. Então, às vezes, você tem que assumir uma postura que não é tão fácil assim para você. Mas você vai lá e vai encarar os limites, né? E aí você começa a ter ferramentas. E é um treinamento que você precisa fazer antes de exibir a postura, um treinamento forte, porque às vezes tem a timidez que você precisa vencer, né? Você tem que se olhar no espelho também para ver como é que as pessoas vão estar te vendo. Enfim, uma série de fatores. E postura também, já entrando um pouco num outro assunto, postura é algo que afeta muito a médio prazo. Se você manter uma postura errada, você pode ter problemas mais graves, físicos, de dores, né? A pessoa quando chega a uma certa idade teve uma postura errada a vida inteira. E eu estava, enquanto você falava comigo, eu estava analisando a minha postura aqui, por exemplo, né? Eu tô menos agasalhado que você, então eu tô com frio, né? Então eu tô com as minhas mãos aqui juntas, né? Por causa do frio. Sim. Ou seja, já é uma postura que não é a postura mais adequada. Estou mais encolhido, vamos dizer. Eu estou com as pernas cruzadas lá embaixo da cadeira. Já me disseram que isso também não é saudável, né? Porque fica uma perna apoiada na outra e cruzada embaixo. Que também você não deve fazer isso quando você dorme também. Você deve evitar fazer isso e manter isso por um longo período, porque não é uma coisa natural. Que mais? Um pouco curvado para frente e tal. Enfim, o que está fazendo? É o hábito, né? Que eu tenho que mudar esse hábito, vamos dizer, de deixar a perna cruzada embaixo da cadeira. Tá vendo lá? Não deu para ver. Viu? Cabe. O frio, só me agasalhar, né? Não posso estar agasalhado, senão isso vai afetar a minha postura. Enfim, são coisas que a gente precisa sentir o ambiente para não deixar que esses fatores externos influenciem o nosso comportamento, a nossa postura, porque isso pode causar outros prejuízos, né? Sim, e uma coisa interessante, você falou do frio. Sim. Você no frio se encolhe. Mas às vezes uma pessoa no frio se sente mais acordada.
sabe? O frio incomoda de uma forma diferente. Deixa mais acordada, né? Você fica mais... Você tá com frio, então você às vezes fica mais acelerado, né? Então, assim, como afeta de forma diferente as pessoas. Por isso que eu te falei, ranzinza, mas fala mais sobre isso. Porque tudo afeta de uma forma diferente as pessoas, O ranzinza né? ele pode ser sarcástico, tirador de sarro. Super! Pode ser num lugar específico, um assunto específico. Mas assim, você falou uma coisa bem interessante. Sim, o frio pode... Então, por exemplo, você tá aí mais curvadinho, né? Com Uhum. frio. Talvez para fazer um podcast, É, seria interessante não estar não sentindo tá esse assim, né? frio, né? É, Mas ao mesmo tempo, se você tivesse muito aqui, talvez você inibisse a pessoa que está ali na tua frente, sim, né? tem isso. Também tem isso. Uma Então é vez tudo uma questão. uma fono, uma especialista em comunicação, a Cida Stier, que já esteve aqui, Aham. ela falou que você parecer um pouco tenso e nervoso durante uma fala em público é um bom sinal para as pessoas que estão te assistindo, porque demonstra que você está preocupado com elas ali. Você não está. Muita segurança, excesso de segurança pode dar a impressão para quem está te assistindo que você não está, que você está cagando e andando para elas ali. Você não está preocupado com o que você está trazendo. Você Sim. não se preparou muito para aquilo, você não está tenso, aquilo não é tão importante para você. Porque é uma demonstração de relevância também, você demonstrar que tá tenso, tá ansioso, né? Em estar ali naquele momento conversando com aquelas Isso é pessoas. legal. Porque cria a questão da empatia também, né? Também, Mas só um parênteses aqui, porque fisioterapeuta vai pegando as coisas, né? certo. Quando você falou sobre, eu não deveria estar com a perna cruzada Cruzada. aqui, É. a gente não deve, não é postura ideal. O que é postura ideal? A postura ideal é a postura que tem liberdade. Liberdade para se expressar naquele momento como você está se sentindo, tá? Por quê? A partir do momento que você tem liberdade, aí vamos falar sobre biomecânica, você tem um ritmo, uma ritmicidade interna. Os nossos ossos, quando a gente puxa e solta o ar, ele faz uma pequena torção no próprio eixo dele. Um osso, ele inspira, ele alonga, expira, ele volta. Tem noção disso, assim, né? Então, quando você se sente com uma liberdade, você se sente livre para estar naquele lugar daquela forma, isso é uma postura saudável. A gente não pode, não existe isso de coluna reta, não existe isso de postura ideal para todo momento, peito para frente. Aliás, isso não é nem legal, né? Existe uma postura com liberdade. Então, isso é a postura ideal. Não tem problema ficar com a perna uma Legal na isso, bem frente da legal. outra, né? O que tem problema foi o que você falou depois. Por muito tempo. Sempre assim. Aí você começa a entrar em padrões. Entendeu? Então aquele lance do código de bom comportamento, é, que se ensinava para as mulheres, aquele negócio de ficar sentado com a perna cruzada, Terrível. com a mão no joelho, esse troço nada a ver. Terrível. Terrível. Porque isso foi construindo, bom, fora os problemas biomecânicos que isso pode gerar, né? Impacto no quadril, artrose, né? Encurtamentos, enfim. Isso foi gerando um comportamento rígido. Traumas, travas. Travas, traumas, encadeamentos. Que aí a gente fala, você pode se encadear numa postura, você pode ficar preso naquela postura, uma cadeia, né? Ou você pode usar aquela sua ferramenta para aquele momento e depois, é outra coisa, sabe? A gente é dinâmico, o equilíbrio ele é dinâmico. Não existe um equilíbrio estático, né? Por muito tempo. Existe por um respiro. Mas o nosso corpo está sempre cheio de movimento dentro. Os órgãos estão sempre movimentando, a respiração, né? O sangue, tanta coisa acontecendo. E o corpo precisa acompanhar esse movimento. Precisa acompanhar. Até porque uma coisa legal, olha, a pessoa que é muito mente, muito mental, né? Trabalha muito lá no computador e fica, produz bastante, tal. Se ele não exerce nenhuma atividade física, ou ele não mexe o corpo dele, tanto quanto a mente dele vai, ele vai adoecer. Ele vai adoecer, seja visceral, seja no órgão, seja numa parte musculoesquelética, articular. Por quê? Porque ele não pôs em movimento
aquela energia só ficou no mental. Então ele começa a enrijecer o corpo para dar conta do mental. Então ele adoece. Então chega uma hora que ou ele não vai conseguir mais produzir tanto, ou ele vai começar a ficar ranzinza, né? Vai perder o apreço pela vida, né? A sensação de estar vivo. Vira uma máquina. Então, a pessoa que tem um pensamento muito acelerado, ela precisa de atividade física mais do que a pessoa que tem um pensamento menos acelerado, né? Então, isso é uma coisa que é bem interessante. Uma pessoa mais tranquila, mais serena, talvez não precise de tanta atividade. Talvez não. Talvez ela precise realmente, não tranquila, serena. Mais Puxa. quieta, mais do ponto de vista do pensamento, vamos dizer. Não, porque assim, ó, se ela Pensar, todo começar a mundo ativar, pensa. se for um pensamento, uma falta de pensamento ruim, sabe? Uma grande falta, o exercício pode ajudar a ativar o pensamento dela, né? Então, quando a pessoa também tá muito devagar, é importante, poxa, acelerar. Até um frio acelera o pensamento, né? Agora, a pessoa que é mais tranquila, mais na paz, talvez seja suficiente fazer um pouco menos de atividade física, mas todo mundo tem que mexer o corpo. A gente precisa disso, sabe por quê? A gente tem tanta informação hoje em dia, mesmo que a pessoa tenha uma mente tranquila, quem não tem Instagram, Facebook, WhatsApp, pô, você tá cheio de informação visual, sonora, o tempo inteiro para processar, é muita coisa. Você mover o teu corpo te ajuda a ter mais foco, te ajuda a tudo isso. Por quê? Porque você põe em movimento tudo aquilo que você tá chegando para você. Você precisa gerar energia, né? Agora, a gente falou aqui muito, né, da influência da mente no corpo. Em diversos aspectos a gente tratou disso aqui. Durante uma prova, por exemplo, uma corrida, enfim, uma partida de futebol, muitas coisas vêm na cabeça do atleta e se a cabeça não está boa, se ela não sabe reagir àquela dificuldade ou se ela superestima algo que está acontecendo, isso pode ter uma repercussão negativa. Como administrar as dificuldades, os obstáculos durante uma atividade? A vontade de parar. Outro dia eu fui fazer uma aula de spinning, né, de ciclismo indoor, e o professor falou o seguinte: gente, ele professor duro, assim, se você não sentiu ainda a vontade de desistir, é que teu treino ainda não começou. Nossa! O treino só começa a primeira vez que você sente a vontade de desistir. E é lógico, eu que gosto de correr bastante, é uma briga comigo mesmo toda, e não tem... As pessoas falam, não, você gosta, é maravilhoso. Eu não gosto, não, eu sofro tanto quanto você, do mesmo jeito. E assim, a vontade de parar e de desistir acontece diversas vezes, fica numa briga com você mesmo e você tenta se superar, e daí vai até o fim, às vezes desiste, para, enfim. Como controlar, né? Como fazer a tua cabeça ficar talvez mais forte do que o corpo? Tem pessoas que têm um treinamento melhor com a cabeça, o que é que elas fazem, né, para administrar esses momentos? Porque tem pessoas que na primeira dificuldade já se entregam. E tem pessoas que aguentam mais, né? Esses atletas de alta performance que conseguem aí fazer ultras maratonas e montanhismo e ficar 2, 3 dias, 4 dias. E tem gente que não consegue fazer 5 minutos, que já desiste nessa primeira vontade de desistir, já desiste, né? E que nem é tão forte. Daí você analisa as proporções, né, de quem... Claro que quem está mais acostumado... Tem mais resiliência. Exato, mais resiliência. Quem não está, né, é mais difícil também. Mas mesmo assim, né, se a gente tirasse colocasse tudo no mesmo nível em relação à resiliência, tem algumas pessoas que desistem mais rápido do que as pessoas, do que outras que aguentam mais. Isso é treinável? Bom, muitas coisas passaram na minha cabeça enquanto você estava falando, eu estava aqui. Porque tem várias nuances, sempre tem nuances, tá? Não é preto no branco, tá? Mas eu vou te trazer alguns exemplos. Quando a pessoa... os ligamentos, tá? Se a pessoa tem entrando na parte biomecânica, se a pessoa tem ligamentos que são mais frouxinhos,
que a gente tem, né? Tem lacidão ligamentar que se fala, frouxidão, lacidão, que é um componente que acaba afetando quase o corpo todo da pessoa. Um exemplo. Significa o quê? Que ela não consegue colocar os seus limites, porque ligamento é limite, tá? Então, é aquela coisa que sempre ultrapassa o limite. E ela acaba se machucando a sua articulação e se machucando. Tem a parte muscular que quando... Já vou juntar o pensamento. Tem a parte muscular que também tem pessoas que têm mais força no músculo, né? Aquele músculo que responde mais rápido. E tem pessoas que têm um músculo que demora um pouquinho mais para responder. Então, veja, já são pessoas diferentes. Não, mas perfeito. Né? Mas vamos colocar no mesmo nível. Tá, no mesmo nível tudo. Mesma condição de ligamento, muscular, sim, tem aeróbica, tudo igual. Mesma história de vida. Mesma história. Não, história de vida é difícil, né? Tá. Assim... Tá, mas então quem tem uma história de vida diferente, vamos dizer, que provoque essa fragilidade, porque eu olho como uma certa fragilidade, essa desistência antes da outra pessoa, vamos dizer. Deve ser, não é? Pode ser, mas a outra pode se machucar também. Ela pode ter tanto fogo, querer tanto aquilo, que vai, e ela pode chegar ela pode se queimar, né, que a gente fala. Não vamos falar dessas pessoas que estão querendo ir além dos seus limites, né? É uma corrida de 10 minutos, vamos dizer. Ok. Tem uma pessoa que, né, aquele teste de esforço, pode dizer, ou pode ser o VO2. Tem uma pessoa que se entrega antes e outra que se entrega depois. Sim. Mas isso pode ter a ver com a história de vida dela, sim, que você perguntou agora, né? Mas como é que ela supera, então? Então, aí... Porque a gente tem a nossa história de vida, a gente tem as nossas questões, mas a gente pode justificar algumas coisas. O cara que veio lá de baixo, que não tinha casa. Exatamente. O cara que tinha que ralar para comer, para trazer comida para dentro de casa, que teve que trabalhar mais cedo, que teve que lutar. Esse cara vai aguentar mais do que aquele cara que mora no prédio e teve tudo a vida inteira. Ou que mesmo não teve nada e também não faz questão de ter. Falta de ambição. Falta de ambição. A vida é muito simples, aprendeu aquilo, vai viver aquilo mesmo, né? Todo mundo vive assim. Tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá. Então, assim, ao mesmo tempo, aquela pessoa que tinha tudo, ela pode querer ter mais, né? E ter mais ambição ainda. Então, a história, ela vai influenciar, com certeza, a história influencia em tudo, né? Mas, assim, a gente pode justificar as nossas questões através da nossa história, através das coisas que a gente viveu e tal, mas a gente não precisa querer continuar do mesmo jeito. A gente pode mudar os nossos padrões. E, para isso, existem ferramentas. Então, um exemplo. Eu, quando vou me apresentar no circo, né? Que é algo que você sai da sua zona de conforto, né? Não é uma coisa que eu faço sempre, não é meu trabalho principal, né? De vez em quando. Pô, dá um nervosinho, né? Então, você pode trabalhar através do corpo, que seria uma respiração com ritmo, né? E uma sensação, mas aí é um treino, tá? Uma sensação de encaixe do crânio, do tórax, a bacia encaixa, que isso vai vai ativar algumas musculaturas. Encaixou no tornozelo, é como se você buscasse uma linha, um eixo, porque quando você tem eixo, você tem liberdade, né? Sempre que você tem um eixo, um chão, você tem mais capacidade de movimento. Então, você vai ancorando no chão, aí você vai trabalhando a respiração. Tem gente que precisa sentir o próprio corpo, né? Então, às vezes, de se coçar, vai ativando, vai dando mais vida. Preparação. Planejamento. Então, assim, depende do que aquela pessoa precisa. O seu preparo sempre vai ser diferente do meu. A gente tem histórias diferentes, né? Então, tem coisas que vão te linkar alguma situação, até uma aromaterapia. Mas eu não tô nem falando tanto da competição entre as pessoas. Eu tô falando mais da decisão delas, de parar naquele momento. Sim, mas é isso que eu tô querendo dizer, que as suas ferramentas são as suas ferramentas, as minhas são as minhas. Entende? Então, por exemplo, eu fiz um parto normal agora, né? E foi dolorido, guerreira. foi sem anestesia, foi lindo, foi maravilhoso. Obrigada. E uma das Quantas coisas horas que... parto? Não, foi rápido, foram
2 a 3 horas, assim, mas foram intensas. Mas uma coisa que funcionou muito para mim durante o trabalho de parto foi um aroma que a doula levou. E esse aroma, além das questões que eu não conheço profundamente, né, que gera, né, terapêuticas do aroma em si, aquele aroma me lembrou muito a casa da minha avó. Acolhimento, Acolhimento e carinho. essa coisa da ancestralidade. Aí eu fui indo para esse lugar, nossa, isso aqui é um trabalho ancestral, isso aqui é um trabalho de animal, né, assim, instintivo. Então foi me levando, então veja, um cheiro foi me trazendo, é uma ferramenta, uma respiração, um cheiro, uma imagem, né? Às vezes você pode se imaginar chegando, tal, tal, tal. Isso pode ser uma ferramenta para você. Então, cada um tem a sua ferramenta. E o corpo, mandar a respiração para um lugar, que a gente pode respirar em vários lugares. Mandar a respiração para um lugar, ou contrair outros, ou tocar, né? Ou coçar. Isso também é uma ferramenta. Então, depende. Pode ser, né? Depende da pessoa, depende da história dela, enfim, que aquilo Legal, não? remete. Bacana saber que existem técnicas, né? Existem. Se você conseguiu amenizar o sofrimento do parto natural, né, no esporte, para um atleta, também isso é barbada, vamos dizer. E às vezes você precisa de várias ferramentas juntas, né? Porque durante uma corrida, ontem mesmo eu fiz uma corrida longa de quase 30 quilômetros. E você falou um pouquinho aqui dessa coisa do... Às vezes você vai além dos seus limites e se machuca. Daí que adianta? Eu já tô fora dessa. Eu vou me machucar. Eu gosto de correr. Então, por conta de 2, 3 quilômetros que eu tô sentindo uma dor que eu não parei, eu vou ficar 2 meses parado fazendo fisioterapia. Parado, né? Me Sim. recuperando. Não, hoje eu faço fisioterapia e faço prevenção. Então, a minha cabeça está toda voltada ao seguinte: eu quero fazer esporte, fazer exercício a minha vida toda, eu vou me cuidar, vou me antecipar e não vou me machucar. Mas durante uma corrida longa, por exemplo, você passa a sentir várias dores. E você não sabe o momento, né? Será que é o momento de parar? Ou será que é só uma pontadinha de nada? Você não consegue avaliar, né, o tamanho do prejuízo, o tamanho do dano, da lesão que pode ter sido causada por aquela dor. Ela não é um reflexo, você não consegue avaliar, julgar a dor, ou melhor, julgar a lesão pela dor. Você não consegue. Então daí você continua, se testa um pouco mais, vai se sentindo um pouco mais, daí se sentiu num outro lugar, daí aquela que você achava que poderia ser um problema, você já não sente mais. Então é uma conversa que você tem, por isso que eu gosto tanto da corrida, porque você está ali dialogando com você e olhando o teu corpo, né? Sentindo as pernas, os pés, os braços, as costas, tá toda hora. De repente a tua cabeça vai longe um pouco, ela volta e você, opa, tô sentindo um negocinho aqui, será que eu devo parar? E até me vinha na cabeça muitas vezes, toda vez que eu tô correndo agora, uma fala do Instagram de uma fisioterapeuta que se especializou em biomecânica de corrida, e que ela fala muito isso. Ela fala, você às vezes, por conta de uma dor só que você colocou na tua planilha como meta de fazer aqueles 30 quilômetros, os 40 quilômetros, e às vezes faltam 3 quilômetros que você não desiste porque você quer terminar aquilo que se comprometeu a fazer, e daí você arrebenta com com o teu joelho, ou causa um problema mais sério de lesão, e acaba tendo que parar por muito mais tempo. Sim. Então é melhor, né, se for agora, você chegar à conclusão de que aquilo pode estar trazendo um problema mais sério, também é difícil, porque você não tem como analisar pela dor. Eu digo que, assim, conhecimento é algo fundamental, e é conhecimento sobre o seu corpo, né? Autoconhecimento é autonomia. Autonomia é você saber também até onde você vai, né? Você consegue se dar conta, não, é melhor eu parar aqui. Porque, veja, por exemplo, você está nessa corrida, sentindo uma pontada no calcanhar. Aí seu corpo tá quente, né? Você não conhece aquela pontada, ou você conhece, mas é só quando você tá correndo, e você sabe que depois ela passa. Mas para onde ela passou? O que seu corpo teve que adaptar para passar essa pontada? Às vezes ele teve que adaptar outras coisas. E às vezes essa adaptação pode gerar uma tensão no trapézio, pode gerar uma rotação externa de quadril em excesso, né?
pode fazer uma horizontalização, intenção de horizontalização do sacro. Então, pode gerar outras coisas e você fala, nossa, sumiu, aqueceu e sumiu. Então, você entendendo, é isso que eu estou te falando, a gente tinha que entender sobre o nosso corpo, a gente tinha que aprender na escola, sabe? Você entendendo o que é... Para você ter uma noção, nós somos assimétricos, né? A criança entender que aquele movimento, ou aquela dor, ou aquela postura não é normal, que precisa, né, analisar. Que não é saudável, ou que isso pode... Qual que é a consequência disso, né? Mas, assim, uma coisa que não se passa nas escolas, mas eu não aprendi. Também Nós não. somos assimétricos, né? Então, nosso rosto não é igual, isso a gente sabe. Mas nós não somos simétricos, somos assimétricos desde os órgãos. Então, de um lado a gente tem o estômago, do outro a gente tem o fígado, o estômago é diferente, o pulmão é diferente um pulmão do outro, né? E a partir dessa formação visceral, que ela não é simétrica, os nossos músculos, mesmo que a gente tenha eles dos dois lados, o mesmo, né? Sei lá, o trapézio, de um lado e o trapézio do outro, não funcionam de forma igual. Fazem o mesmo movimento. Mas, de um lado, ele pode ser mais ativo para criar um movimento. Do outro lado, ele pode se contrair mais por compensação. Então, é desde dessa percepção de que, nossa, por exemplo, eu tô com uma tensão no meu trapézio direito. Se eu tô com uma tensão no meu trapézio direito, porque eu conheço o meu corpo, porque eu conheço a minha biomecânica, conheço o meu potencial, conheço tudo isso, eu sei que a minha tensão no meu trapézio direito pode ser porque eu tô com uma tensão no pescoço que eu senti lá atrás. E ela passou, mas foi pro meu trapézio. Entendeu? Agora, a pessoa que tem uma tensão no trapézio esquerdo, isso eu tô dando exemplos, tá? Não é sempre rotulado, que fique claro. É porque o quadril esquerdo tá em rotação externa. Tá tenso. Meu glúteo médio esquerdo tá mais tenso, entende? Então, onde que eu tô querendo chegar com isso? Que você tem lugares de tensões diferentes, motivos para essas tensões estarem ali de forma diferente. Então, a partir do momento que você conhece o teu corpo, você pode entender que aquela pontada no calcanhar é uma tensão bem local mesmo e que ela vai aquecendo e vai melhorando. Não vai te gerar grandes problemas depois, entendeu? Ou não, poxa, essa pontada aqui, eu sei que eu começo a compensar no meu ombro para pisar menos. Essa é nova, essa eu não conheço. E agora? Como é que eu vou... Entendeu? Então, a partir do momento que você conhece o teu corpo e conhece a biomecânica, conhece a anatomia, né? Você pode fazer um julgamento melhor daquela situação, né? Chegamos no final do nosso programa, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, a gente acabou não entrando nisso muito. Eu queria falar da profissão fisioterapia, está crescendo muito, né? Durante a pandemia as pessoas viram a necessidade de se fazer uma avaliação, de se buscar uma mais qualidade de vida, aprender a se comportar, a se mexer, a questão da postura, e se valorizou mais os profissionais, na minha visão pelo menos, da fisioterapia, né, por conta do conhecimento mesmo, do tempo de estudo. Agora, quando eu sei que não é a tua única área de especialização, o GDS, né, essa fisioterapia que trata também da psicologia, tá certo dizer isso? Trata a parte psicocomportamental, assim, né? Também mexe com tem esse olhar para a parte psicocomportamental. Eu acho que fica melhor. Quando a gente usa a palavra psicologia, daí às vezes tem uma confusão aí de... Daí um psicólogo, o conselho já vem aqui, entra com processo contra a gente. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Certo, mas quando a gente traz a fisioterapia sobre esse aspecto, sobre o GDS, muitos podem criticar, falar, olha, eu não acredito nisso, isso é uma questão muito mais filosófica do que, né, do que ciência. Como é que você reage a isso? Aí vai também da inteligência do profissional. Porque a partir do momento que você... Eu não estou nem falando dos profissionais, estou falando do próprio paciente. Não, então, vai da inteligência do profissional. Do profissional que tá atendendo. Especializado na área. Tá. Isso, porque assim, eu já tive pacientes assim. Eu tenho pacientes que me falam que é preto no branco, entendeu?
Se você consegue captar isso do teu paciente, você percebe, nossa, essa pessoa é mais pragmática, mais mental. Você tem que falar a língua dela. Se eu chegar para essa pessoa e falar assim, não, porque você tem que sentir a terra no chão, ancorar seu pé, ela não volta. Ela não acredita. Você tem que falar a língua da pessoa que chegou para você. Você não tem que impor a sua linguagem. Entende? Essa é a minha linguagem que eu trouxe aqui, né? Mas quando chega uma pessoa mais... Meu marido é bem mental, assim. Olha que engraçado. Meu marido é bem mental. Trabalha com TI, é bem racional, assim. E às vezes a gente se pega nesses lugares, assim. Então você tem que permear um pouco a linguagem daquela pessoa. Eu vou explicar através da biomecânica. Eu vou falar, vamos fazer um exercício aqui que vai ser bom para o teu quadril, faz assim, faz assado. E eu vou entrando pela biomecânica, entende? Se trouxer algo emocional, se ele expressar algo, às vezes ele nem consegue identificar, mas ele sente. Aí, dependendo do tempo que ele se mantém no consultório, né? Se ele quer entrar numa parte, porque ele pode ir só para melhorar uma dor específica, ou ele pode ir para se autoconhecer, que é o que eu mais gosto, né? Se ele quer entrar nessa parte, a gente vai chegando devagarzinho, mas tem que falar a linguagem da pessoa. E aqui entre nós, eu falei aqui sobre o crescimento da profissão da fisioterapia, que hoje as pessoas valorizam porque ela traz resultados mesmo, um tratamento, a recuperação de uma lesão, qualquer problema de saúde, ela traz resultados. Sim. No passado também ela era vista assim, a fisioterapia. A fisioterapia não resolve, o que resolve é remédio, é cirurgia. Sim, sim. Fisioterapia não resolve. Hoje em dia, o próprio médico, a gente já teve muitos embates entre médicos e fisioterapeutas e professores de educação física e nutricionistas, porque o médico achava que resolvia tudo, né? E as pessoas, a sociedade entendia assim também. E com o tempo as coisas passaram a evoluir. Hoje o médico fala, não, essa parte é o fisioterapeuta, eu não tenho condição de encaminhar. Isso é legal, né? Porque tem a humildade de saber aonde que ele vai agir de forma... Alguns, né? Não todos. Mas eu fui fazer exame de sangue e a enfermeira disse que a filha ficou internada na UTI com questão respiratória e tal, não. Ela me falou assim, nossa, ela fez muita fisioterapia, eu falei que era fisioterapeuta. Ela falou assim, quem tirou minha filha da grande crise foi o fisioterapeuta. Não foi o médico, né? O médico, ele orientou, ele deu a medicação e tal, mas ela via aquele catarro saindo, digamos assim, né? Durante a fisioterapia, né? Claro que o médico, ele interviu com medicações que facilitou isso, né? Facilitaram isso. Mas, assim, o físio, ele age muito, né? Diretamente no corpo. Você vê resultado muito, né? Muito rápido, assim, essa sensação de ter um resultado. O pós-cirúrgico, principalmente, as pessoas passaram a levar mais a sério isso, porque entenderam que a recuperação é mais rápida. Aí você usa menos medicamento, né? Você usa o medicamento necessário, o médico fala o medicamento necessário para, junto com uma drenagem, você vai ter uma resposta mais rápida, vai ter que ficar menos tempo tomando medicação. O médico ortopedista era muito isso. Posso estar errado aqui, me corrija, mas era remédio ou cirurgia, ou procedimento cirúrgico. Sim, sim. Hoje, remédio... Bom, o remédio sempre tem, de alguma forma ou outra. Não, às vezes a gente precisa, que bom que tem, né? Tanto na cirurgia, durante a cirurgia, no pós-cirurgia, antes da cirurgia, quanto no tratamento de fisioterapia. Mas hoje ele dá a opção ao tratamento, aqui eu não vou ter como resolver com procedimento cirúrgico, posso te indicar alguns remédios analgésicos que vão amenizar a dor e tal, e fisioterapia que vai resolver. E daí se encontrou na fisioterapia a solução para muitas coisas. E eu acho que um adendo que eu acho importante, que antigamente eu percebi essa diferença, sabe? Antigamente o paciente chegava, eu tô com uma lombalgia e o meu médico falou que eu tenho que fazer um fortalecimento abdominal. Só que assim, às vezes piora a lombalgia, esse fortalecimento desse jeito abdominal que ele mandou fazer, entende? Hoje em dia eu não recebo mais tanto assim, sabe? Eu acho que muitos médicos estão mudando também a forma de... Estão entregando para o fisioterapeuta Sim, e tem que entregar mesmo. Né? E não pode se meter no tratamento, nos exercícios terapêuticos,
até mesmo no tempo de tratamento, né? O médico fala, não, precisa de 10 sessões e 20 sessões. Sim, Quem vai saber o número de sessões é o fisioterapeuta. E outra coisa, mas isso é uma coisa complicada porque é uma exigência do convênio. sim. Porque o convênio exige que o médico prescreva a quantidade de sessões Ah, nem me de fale. fisioterapia, para daí devolver o dinheiro para o paciente, caso ele Sim. utilize o seu convênio. Então, o médico está sendo obrigado a prescrever um número O X de sistema que fisioterapia, ainda é arcaico, que né? Tem essa precisa questão do ser sistema. modernizado. É. Legal, Isabel, um prazer muito grande, obrigado por ter vindo Prazer, aqui. obrigada pelo Você gosta de Feng convite. Shui também? Sim, Eu vim para o teu consultório. gosto. Gosto E sim. o que você acha do Feng Shui? A energia? Você Olha, acredita? eu acredito, eu acho que. Primeiro que eu acho que é um bom direcionamento para você conseguir tomar decisões na tua casa, no consultório. Esse Feng Shui do consultório, quem fez foi a antiga dona do consultório. Eu faço na minha casa, já fiz na casa, enfim. E eu acho que te ajuda a organizar um pouco, né? Ai, quero pintar tal parede, que cor que eu pinto, sabe? Isso te ajuda. E eu acredito que tem uma questão de organização, tem uma questão energética, né? De harmonia dos ambientes, o que esse ambiente vai falar lá no mapa, né? Eu acho super interessante. Eu não sou uma mega conhecedora de Feng Shui, para te falar aqui, né? Mas eu sempre faço nos lugares que eu habito, assim, né? Mais E tempo eu demonstra um gosto. certo cuidado também, né? Que as pessoas têm Eu com o ambiente acho. onde elas trabalham. O capricho. O capricho, a energia que a gente tá ali, né? Uma energia própria para receber as pessoas. Eu acho que isso é tão rico assim, né? Necessário. Eu acho. Valeu! Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Volte sempre. Obrigada. Tchau, gente.